pessoal, eu sou o Arthur Neto. E eu sou a Gabi Moreira. E esse é o Renal Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja bem-vindo ao Renalcast, nosso episódio 25 e direto de Vitória de Santo Antão, a nossa querida Nutri, Gabi. Como você está, Gabi? E aí, meu povo, boa noite. E aí, Arthur, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, né? Seja lá a hora. Não Tá sabemos tudo que horas certo. vocês estão Não ouvindo. sabemos que horas, mas tá tudo certo por aqui, tudo tranquilo. Mais uma semana. E aí, Arthur, tudo tranquilo por aí também? Tudo, o último episódio que eu gravo com 34 anos, né? A partir do próximo eu já gravo com Hum. 35, ficando mais experiente. Gabi, uma pergunta para você muito importante. Você pega muito peso entre uma diálise e outra? Arthur, eu faço o possível para não pegar, mas eu não pego tanto peso comparado a outras pessoas, não. Eu Olha, acho que eu chego agora no na meu diária, limite. vou te falar que agora na diária eu tô pegando um pouquinho peso. E a gente Ah, vai falar maravilha. nesse episódio sobre isso. Ganho de peso entre as diálises. É um assunto muito importante para quem faz tanto peritoneal quanto hemodiálise. Esse ganho de peso é muito importante saber até quanto você pode ganhar, né, Gabi? Isso mesmo. Isso aí, porque a gente vai estar, né, conservando nosso coraçãozinho. Isso aí. Conserve o nosso coraçãozinho. Confere aí. Bem-vinda ao Renalcast, doutora Marília. Doutora Marília, se apresente aos nossos ouvintes. Eu sei que a doutora é nefrologista da NefroStar, certo? Certo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou médica nefrologista, assim, nascida, criada e formada em Belo Horizonte, que é onde eu atuo. Atualmente trabalho na NefroStar, trabalho lá com diálise com hemodiafiltração e atendo consultório também. Olha, muito obrigado por ter aceito o convite, né, Gabi? Isso mesmo. Seja Isso, bem-vinda, doutora. é isso aí. Doutora, logo de cara uma pergunta assim que muito paciente tem dúvida. Até quanto de peso eu posso ganhar de uma diálise para outra? Posso tomar Pois é, 5 litros de água? pois é. Essa pergunta, ela é uma pergunta realmente muito comum e a resposta é não, né? Você não pode ganhar muito peso e existe uma lógica pelo qual os nefrologistas às vezes ficam no pé dos pacientes para eles não ganharem muito peso entre uma sessão de diálise e outra. Mesmo a gente sabendo o tanto que é difícil, algumas restrições, principalmente de líquido, em momentos que o tempo está muito seco, que está muito calor, sabe? Mas isso é muito importante porque esse excesso de peso, ele pode comprometer não só o seu organismo, como também a qualidade da sua diálise. Ou seja, né, quanto mais peso para tirar na diálise, mais se torna uma diálise complicada, com mais É, chances de ter incidentes. O que que acontece? Eu gosto de explicar sempre para os meus pacientes como que tudo funciona, sabe? Porque eu acredito que quando o paciente entende o que está acontecendo, entende como o corpo dele funciona, como o tratamento funciona, as chances daquilo fazer sentido e dele entender o porquê que a gente está recomendando, que a gente recomenda, essa chance ela aumenta, sabe? Então, Verdade. o que eu explico para os meus pacientes é que o líquido no organismo ele fica em 3 lugares. Ou ele fica dentro da célula, ou ele fica dentro do vaso, ou ele fica fora da célula e fora do vaso, que é no espaço que a gente chama de interstício, tá? E na diálise, a gente só consegue tirar o líquido que está dentro do vaso. E a maior parte do líquido, ele fica nesse espaço, que é fora do vaso e fora da célula. E aí, a taxa, na medida que a gente vai tirando o excesso de líquido que está dentro do vaso, o líquido que está fora, ele vai migrando. Só que a taxa, a velocidade, né, com que esse líquido ele consegue migrar desse espaço de fora do vaso para dentro do vaso é menor do que o tempo do tratamento. Então, o tanto de peso que você pode ganhar de uma diálise para outra depende do que a gente calcula, que a gente chama de taxa de ultrafiltração. O que é isso?
é a quantidade de líquido que cada pessoa consegue tirar dentro do espaço de 1 hora, lembrando que a gente está tirando só líquido de dentro do vaso, sem que aquilo provoque alguma instabilidade e que faça a pessoa passar mal, porque a principal coisa que acontece é a pressão cair. Ô, doutora, uma pergunta. É daí que vem daquilo do paciente falar, vamos fazer uma UF para tirar peso rápido? De uma UF para tirar peso rápido? Não. Geralmente, não sei se eu entendi sua pergunta. Não, porque que assim, geralmente quando o paciente precisa tirar peso muito rápido, né, brinca, vamos fazer uma ultrafiltração para em 1 horinha tirar tudo. Aí fala, vamos tirar uma UF para tirar rápido. É porque às vezes existe assim umas diferenças do jeito como a gente fala as coisas, dependendo da região, sabe? Assim, o que acontece? Quando o paciente está realmente com um excesso muito grande, fazendo até, e a gente tem que pensar que a gente incha por fora, né? Que é o que a gente consegue ver, que a perna fica inchada, o olho fica empapuçado, e a gente incha por dentro também. Então, quando esse inchaço ele vai para o pulmão, que é que a gente tem o que a gente chama de congestão, quando a pessoa tem falta de ar, e aí realmente a gente tem que tirar esse excesso muito rápido, né? Esse líquido do pulmão ele acaba sendo drenado com uma velocidade um pouco maior, e aí a gente tem que, na primeira hora, realmente tirar uma quantidade muito grande, né? Mas quando a pessoa ela realmente está com um excesso de líquido, a solução que a gente tem é aumentar o tempo de diálise, porque essa taxa ela é calculada por hora. Então, por exemplo, qual que é uma taxa ideal de retirada de líquido? É de 12 ml por quilo por hora. Então, se uma pessoa de 70 quilos faz 4 horas de diálise, o máximo que ela deveria tirar seria 3.300 em 4 horas. Aí conta mais o prime, o lanche, essas coisas. Mas eu tô falando assim, só da quantidade máxima que geralmente a pessoa tolera. Isso varia, né? Se você tem algum problema cardíaco, se você tem, às vezes, o que a gente chama de desautonomia, que é uma dificuldade do organismo de se adaptar a essas variações de volume dentro do vaso, ou variações de você estar deitado, levantar, de fazer esses ajustes da pressão arterial. Então, de uma forma geral, essa é a taxa de UF ideal. Então, se a pessoa chega a 5 quilos, dificilmente a gente vai conseguir, no período de 4 horas, tirar esses 5 quilos sem que a pessoa passe mal. Porque senão a gente vai estar tirando uma quantidade muito grande de líquido de dentro do vaso dela e aí a pressão vai cair. Gabi, na sua clínica você já viu o paciente chegando muito pesado? Já, inclusive é frequente, né? Por mais que a gente informe, fale alguma coisa, o pessoal é complicado. Mais de 6, 10 litros, Arthur, é impressionante. Doutora, o cara chegar com 10 litros a mais, o coração sofre, não sofre? Sofre. E nunca, não tem uma, tipo, ele faz uma diálise, tipo, às vezes ele falta, né, porque o médico manda ir no outro dia e não quer ir, aí vai só, tipo, que é segunda, quarta e sexta, aí vai na quarta e fica aquela rotina toda desorganizada, só acaba chegando mais pesado, mais pesado. É complicado. E aí a gente fica correndo atrás do rabo enxugando gelo, né? Porque desse às vezes, jeito. pensa só, a gente trabalha, né, com o peso seco, que seria assim o que a gente calcula o peso ideal, tendo a ferramenta da bioimpedância, a gente calcula até uma faixa ideal de peso. E às vezes vamos supor, o paciente ele já faz diálise todo dia. Aí ele chega, o peso máximo dele é o peso ideal dele. Vamos falar assim, o peso ideal dele é 70 quilos. Aí ele chega lá com 75. Aí o máximo que a gente consegue tirar dele vai ser, vamos botar, 3 quilos. Aí a gente tira, ele continua devendo 2. Aí no outro dia ele ganha mais 3. Aí a gente tira, ele continua devendo 2. Nessa rotina sem fim. E isso traz um risco muito grande para a pessoa, porque o coração está trabalhando o tempo inteiro sobrecarregado. Então, geralmente, essas pessoas elas ficam com a pressão do sangue mais alta por causa desse excesso de volume. Pensa só, que a gente tem que pensar que os nossos vasos sanguíneos são como encanamentos mesmo, um encanamento. Se você coloca uma pressão muito grande de água naquele cano, o cano pode estourar, e aí a gente tem um AVC, né?
A bomba que faz o cano, a água circular dentro do cano, pode não dar conta da demanda e falhar, né? E aí a gente tem as questões relacionadas aos problemas cardíacos, né? E sem contar, a gente já teve um paciente que chegou lá, foi transferido de outra clínica e chegou para a gente realmente com um excesso muito grande de peso. Ele estava, no caso, ele chegou para a gente com 17 quilos acima do peso. Mas ele tinha 17 quilos. Tava Mas respirando assim, ainda. tava Tava afogado, não? Sabe o que que era esse paciente? O que que aconteceu com ele? Ele tinha um problema de saúde mais sério e ele foi emagrecendo, 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 emagrecendo e não foi por algum motivo, que eu não sei, não se percebeu que ele foi perdendo esse peso, porque ele realmente não queixava nada, sabe? E aí o peso não foi ajustado. Na hora que a gente fez a bioimpedância, viu que tinha um excesso de peso. E a principal queixa desse paciente, na verdade, era uma diarreia que não parava nada no estômago dele, nada. Tudo que ele comia ia embora. E diarreia, diarreia, diarreia o dia inteiro, o tempo inteiro. E quando a gente secou esse paciente, a gente secou ele em 2 semanas. Em 2 semanas a gente tirou 17 quilos dele. Nossa. Quando a gente secou ele, a diarreia acabou. Então, assim, A água estava procurando saída. Era o uma válvula de que escape. na verdade, o que acontece é aquele fenômeno que eu falei, que a gente incha por dentro também. Então, o intestino estando inchado, ele não funciona de forma adequada, ele não consegue absorver os nutrientes. Então, a pessoa ela fica desnutrida, porque o que ela come não é absorvido, e ela tem a diarreia, porque o intestino não consegue funcionar para poder formar o bolo e tudo. Então, tudo que entra sai do jeito que entrou, sabe? Olha aqui. Então, a gente assim tem realmente muitas repercussões que podem acontecer com esse excesso de peso. Então, não é incomum você ter isso, a pessoa ela ter um mau funcionamento, porque tudo que fica inchado, pensa só, quando você bate, você machuca algum lugar, esse lugar ele geralmente, vamos supor, você bateu o seu dedo, ele vai ficar inchado, ele vai ficar vermelho, ele vai doer e ele não vai funcionar direito, né? Você não vai conseguir dobrar, fazer as mesmas funções. Tudo nosso que fica inchado, o funcionamento fica prejudicado, né? Então, esse é um outro risco que a gente tem desse excesso de peso o tempo todo, principalmente o tempo todo, né? Então, assim, tem o risco para o sistema nosso cardiovascular, né? Para o encanamento onde circula o nosso sangue, daquilo não dá conta de romper, né? Tem o risco desse excesso de líquido que fica aí nesse espaço fora do vaso, fora da célula, atrapalhando o funcionamento adequado dos nossos órgãos, aí podendo ir líquido para o pulmão, a pessoa podendo ter até uma condição grave, né, que é o edema agudo de pulmão, levando a internação no CTI, intubação e até a morte. Então, assim, realmente, o excesso de peso na diálise, ele é uma coisa muito complicada. E o mais complicado é porque é difícil de tratar. Por esse motivo que eu disse, assim, a gente tem um limite, como a gente só trabalha tirando o líquido que está dentro do vaso, a gente tem um limite que a gente consegue tirar dentro de um espaço de tempo. Porque senão a gente vai tirar todo o líquido do sangue e o coração não vai ter o que bombear. Porque ele vai ser redistribuído depois, mas numa taxa muito mais lenta. Então, assim, aí você tem uma hipotensão. Geralmente essa hipotensão, ela acontece no final da diálise. A gente muitas vezes tem que interromper a diálise, aí seu tratamento não fica adequado, né? A diálise, no caso, a hemodiálise, ela está substituindo 2 funções do rim, que é de filtrar impurezas e a de fazer esse manejo desse excesso de líquido, né? E aí a gente vai prejudicar a parte do tratamento referente à retirada das impurezas, porque frequentemente vamos ter que ficar interrompendo a diálise e não vamos completar o tratamento, né? E aí é fundamental dos pacientes realmente entenderem isso, sabe? Por mais assim, restrições, elas são sempre difíceis,
sabe? Não tem jeito. É difícil mesmo, é difícil você ter que lidar com restrição, você ter que lidar com limitação. Só que, assim, o objetivo de ter um tratamento de diálise é você ficar bem. É você ficar Verdade. bem, é você não internar, é você ter mais qualidade de vida e até você viver mais, né? A gente tem que lembrar que antes de existir o tratamento da diálise, a diálise ela foi criada aí na época da Segunda Guerra. Antes de existir esse tratamento, não tinha opção para tratar, né? Então, assim, e quando o paciente ele entende e ele entende o papel dele dentro do tratamento, isso faz muita diferença para ter de fato qualidade de vida, porque assim, não é qualidade de vida você ficar passando mal. Aí esse excesso de volume aumenta também a prevalência, né? Aumenta o número de vezes que você tem dor de cabeça na diálise, sabe? Essas quedas bruscas de pressão, que às vezes você chega lá com excesso de líquido, chega com a pressão lá no alto, aí tenta tirar um tanto de líquido num curto espaço de tempo, aí sua pressão às vezes vai de 200, vai para 100. Você tem uma chance, você tem uma repercussão no seu organismo disso, inclusive com chance de AVC, sabe? De ter Tem um risco grande mesmo, né? É, Um risco bem então, grande de ter problemas. Doutora, mas É o também que. acontece muito o contrário, né? Muito paciente fica com medo de tomar líquido e acaba chegando com um peso abaixo do ideal. isso É tão acontece também. perigoso quanto. Isso também não é desejável, porque aí a gente fica no outro extremo, né? A pessoa ela desidrata. Então, esse tipo de manejo no paciente renal, ele é um manejo super delicado, né? O paciente não pode nem ter de mais, mas também não pode ter de menos. Por isso que o nefrologista ele tem que conhecer muito bem os seus pacientes para poder orientar. Por exemplo, tem paciente que tem uma diurese residual boa, que apesar do rim não filtrar direito as impurezas, ele ainda consegue manejar esse excesso de líquidos. Então, para essa pessoa, a orientação de restrição vai ser diferente daquela pessoa que não urina nada, sabe? E aí você tem que ver, olha, você tem problema cardíaco, então você vai tolerar menos esse excesso de volume, você vai tolerar menos tirar um volume, uma taxa muito grande de líquido por período, né? Porque seu coração não vai dar conta. Então, assim, essas orientações, elas precisam ser individualizadas, mas não quer dizer que a pessoa não pode comer nada, não pode beber nada, né? Tudo vai depender de como que ela vai chegar entre uma diálise e outra. Tem algum cálculo, doutora, para a gente falar, olha, pode tomar até X, pode tomar até Y? Ou vai daquilo, o paciente se conhece, que nem a Gabi e eu, nós já temos alguns anos de diálise. Eu acho que a gente já tem um número, né, Gabi, de quanto fica bem, quanto aguenta tirar. Isso. Uhum. Mas eu gosto muito do cálculozinho também, Arthur, para não estar forçando, como diz a história. Então, doutor, aquele cálculo maroto para os nossos ouvintes saberem até quanto eles podem dar aquela pisada na jaca. Bom, pisada na jaca nunca. Então, assim, Tu já quer Com demais. moderação, com a moderação. ideia não é ter pisada na jaca, Pisa né? na uva, então, que é menorzinha. Conte aí. Então, assim, ó, quanto esses cálculos que eu falei para vocês de taxa de UF máxima, Já vou ela é abrir a calculadora. máxima. Ela é máxima, né? Então, por exemplo, o que a gente pode colocar idealmente, que quando a gente vai ver nos livros e vai ver nos guidelines de orientação, uma taxa de ultrafiltração por hora que minimiza a chance da pessoa ter uma intercorrência na diálise, aí por intercorrência mais frequente é a queda de pressão, é de 12 ml por quilo por hora, tá? Então esse seria o tanto, idealmente assim, o tanto máximo que ela deveria tirar naquela sessão. Lembrando que os pacientes que às vezes têm algum problema cardíaco, ou que têm desautonomia e tudo, às vezes nem esse número eles toleram. Esse número ele é considerado que a pessoa não tem mais nenhum problema de saúde, a não ser o problema renal, tá?
Então, vamos ver aqui. Eu até já tinha feito aqui, assim, para 70 quilos, em 4 horas, seria no máximo de 3.300, né? Ou 1.600, 2 horas. Gabi, você quer revelar quanto você pesa, Gabi? Ah, eu ia revelar o cálculo da porcentagem, que eu acho tão prático de fazer também. A senhora usa ele? Como que você faz ele? A questão de eu vario muito dependendo do paciente também, né? Se ele for obeso, sobrepeso, mas digamos que o paciente esteja no peso normal. Aí eu sempre calculo a 4 ou 3% do peso dele. Isso. Eu acho Isso mais prático. é mais prático na hora que você vai calcular. E no paciente obeso, você pode também tentar calcular na questão do peso ideal, né? Aham, isso. É justamente isso. Eu faço através do peso ideal. É muito Essa simples, da Arthur. porcentagem, que nem no meu caso, que é diária, é 2%. Isso, bom Cai um saber. pouquinho mais. Quando é Ah, diário, como é metade do tempo, e você vai todo dia, geralmente todas as nossas contas, né, com a TV e tudo, a gente divide pela metade. e aí eu uso o peso ideal, pela minha altura, pelo Mas diz IMC de aí, Arthur, 27. com quanto tu pode chegar? Diz a mim. Ah, Porque você é alto. dois e meio. Ah, eu posso chegar com 1.300, então faz a diferença aí. Eu tô na sua cintura. E a pergunta, e vocês chegam nesse peso? Eu tenho Olha, conseguido manter dentro dos 2% agora. como eu Tô só faço mantendo. 3 vezes na semana, então o Arthur aí tá de boa, né? Não pode reclamar. Mas eu consigo chegar com 2,5 com o soro já, né? Com 500 do soro, do Prime, no caso. Eu passo bem. Agora, dia de segunda é que eu chego mais pesada um pouquinho, que é difícil controlar. E quanto que você aguenta tirar em Até 64 horas? 3.300, 3.400. Eu já cheguei a tirar 4, mas hoje em dia eu não consigo mais. Eu tenho 1,52 m, ou seja, eu sou muito pequena. Então eu Isso passo com Gabi, muito Prime? mal. E você vê Gabi, o eu Com vou falar quanto é Prime. baixinho. individual essas coisas, né? Eu vou falar Isso baixinho com pra doutora Prime. não ouvir. Vou falar bem O baixinho quê? pra doutora não ouvir, Gabi. Eu já tirei 5,5. Deus me livre. Eu não tava nem aqui se eu tirasse 5. Nossa Senhora. Mas, E lembrando, não façam isso em casa. Não é Não. Eu saudável, acho. não é recomendado. Depois que eu entendi realmente todo o processo de chegar pesada na diálise, né? Eu me controlo bastante. E até porque eu fico preocupada também a questão do coração, né? Que é o que eu isso sempre explico às pessoas. Porque o pessoal acha muito que não vai acontecer com você, né? O mal das pessoas é achar que nunca vai acontecer com você. E aí, a questão do excesso de líquido, eu sempre digo, você chegar sempre com excesso de líquido, uma hora seu coração não vai aguentar, uma hora ele vai pedir socorro. Ele fica lá trabalhando, mas uma hora ele vai pedir para descansar. Então, e isso é um fato, tá? Isso aí realmente acontece, mas é o que você disse, as pessoas elas têm uma tendência de achar que nunca vai acontecer com elas, né? Que nunca vai chegar esse momento, que nunca vai acontecer com elas, e a coisa ela não é bem assim, pois é. infelizmente, E né? eu sempre digo para colocar medo mesmo. Ó, a gente já precisa de um transplante de rim. Imagina precisar de 2 transplantes. Se vai com calma aí. Não, mas você tá certa, Gabi. Tá certíssima. A gente tem que conscientizar que tem que ser muito atento a esse ganho de peso entre as sessões de diálise. Que isso traz consequências a curto e a longo prazo, né, doutora? Você Isso. pode, de repente, comprometer a chance de um transplante, Isso. comprometer a sua diálise mesmo, né? Ter que fazer, às vezes, uma diálise em métodos mais cuidadosos por conta disso. Então tem que se conscientizar de fato, tem que ficar atento ao ganho de peso e lembrar que não é só o líquido, né, Gabi? Você que é nutri pode falar até melhor. O Isso. alimento também tem líquido. Eu considero mais a sopa, coisas líquidas mesmo, né? E Porque senão, assim, se o pessoal for calcular comida mesmo, vai todo mundo enlouquecer. Deixa. e assim, essa questão realmente de você seguir as recomendações é tão importante. Eu já
já trabalhei com transplante, fiz R5 de transplante. E lá no serviço onde eu estava, um dos critérios da pessoa não ser inscrita para transplante era má aderência ao tratamento de diálise. Pois é. Oxe. Porque se a pessoa ela não é aderente ao tratamento de diálise, a chance dela não ser aderente ao tratamento de transplante é muito grande. E se ela não aderir ao tratamento de transplante, ela vai perder aquele órgão. E aí você, infelizmente, não tem órgão para todo mundo, né? Então, assim, você tem que pensar que, às vezes, você está privando uma pessoa que ia cuidar bem daquele órgão, que cuida bem da saúde dela, que era uma pessoa disciplinada, que fazia tudo certo, às vezes para uma pessoa que vai chutar o balde e que não vai aderir ao tratamento. Porque a gente tem que lembrar, né? O transplante é mais uma forma de tratamento de substituição da função do rim e que requer um acompanhamento e que você precisa tomar os medicamentos, que você precisa seguir as orientações, né? Então, essa questão mesmo de adesão ao tratamento, ela é muito importante para a saúde e também na avaliação do paciente transplantar. E aquilo que você falou, Gabi, faz muito sentido, né? Para a pessoa transplantar, o transplante é uma cirurgia de grande porte. Para a pessoa transplantar, ela tem que ter uma condição de saúde muito boa, né? E aí, se você não tem um coração bom, você não pode não aguentar passar pela cirurgia. Então, se você força demais seu coração, se você vem desenvolver uma insuficiência cardíaca, se você tem um problema por causa disso e outras questões também envolvidas na doença renal, você pode não se tornar apto para a cirurgia do transplante pelo simples fato de que o seu risco, o risco de você morrer na cirurgia é maior do que o benefício do transplante em si, né? Então, isso é importante também. É isso. Olha, uma baita dica aí, baita conselhos importantes. Olha, doutora Marília, então, só uma outra pergunta relacionada a isso. Tem algum segredo que você diz para os seus pacientes de como controlar a ingestão de líquido? Tem algumas dicas que a gente usa, né? Opa, vai, momento dicas. Momento dicas. Algumas pessoas se sentem mais saciadas com água com gás do que com a água normal, né? Elas sentem a sede mais saciada com volume menor de água. Então, para essas pessoas é interessante beber água com gás porque você vai suprir a sua necessidade de satisfação da sede com um volume menor de água, né? Eu tenho também um paciente que ele tem a boca muito seca por ter feito uma cirurgia já nas cordas vocais e tudo. Então, já comentei com ele que às vezes a boca estando muito seca, uma alternativa é também chupar gelo, porque aquilo vai derretendo aos poucos, vai mantendo a boca sempre úmida e você acaba que não vai ingerir uma quantidade muito grande de água. E tudo aquilo que é cítrico também aumenta a salivação. Lembrando, gente, claro, né? A Nutri tá aí. A questão do potássio, a gente tem que ver caso a caso, né? Mas às vezes você, coisas cítricas, botar um pouquinho de limão na água, não vai trazer um impacto muito grande, né? Só um pouquinho, e vai aumentar a salivação. E isso também traz uma melhora da questão da sede. Picolé de fruta também é uma opção boa, sabe? Eu costumo sempre realmente orientar essa questão do limão, que ajuda muito. O que eu costumo orientar também é você não, pelo menos eu, no caso, eu evito muito sentir calor, né? Tem momentos assim que eu sei que vai me causar sede. Ou seja, na cidade que eu moro é muito quente. Então, eu sempre que eu posso, eu tô tomando um banho para refrescar, para não ter que estar tomando água. Então, é usar estratégias para fugir da sede mesmo. Porque se a gente deixar, é como o Arthur disse, a gente vai com o pé na jaca. É isso aí. Cuidado com o pé na jaca. Doutora, muito obrigado pela participação. Eu acho que você tirou dúvidas importantes, ensinou um cálculo muito legal aí que o pessoal pode seguir para evitar ter maiores problemas. Né, Gabi? Tem dicas muito importantes, né?
E lembrando, gente, que cálculo é uma coisa técnica, tá? Medicina não é matemática. Ah, sim. Tem que se Então, conhecer, né? o cálculo tem que se conhecer e o médico tem que conhecer o paciente também, né? Então, assim, o cálculo, ele serve para nortear a gente, mas ele não necessariamente vai funcionar para todo mundo. É para a gente ter uma ideia, mas via de regra, a gente tem que fazer alguns ajustes aí, tá? Um, um dos ajustes mais importantes que eu faço é, por exemplo, se eu calcular com o meu peso de 118, dá muito Ih, mais do que o peso ideal. Isso. Arthur não pesa nem metade de você. Mas lembrando que eu tenho 1,97 de altura. É. Só uma pequena lembrança. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Que isso, eu que Foi bem agradeço, foi legal. um Já prazer. deixo as portas do Renalcast abertas para mais uma participação. Gente, sempre que vocês Foi um quiserem, é prazer só a receber gente vocês. combinar, tá? Manda um abraço a todos da Nefrostar e é Pode isso aí. deixar. Um abraço Muito para obrigado. vocês também. Tchau. Tchau. Mas que baita episódio, hein, Gabi? Quanta Como dica legal. muita dica legal, Arthur. E agora, Arthur, vamos chegar com o peso certinho, né? Eu Não tava vai pensando muito. nisso, Gabi. Eu acho que amanhã a gente podia tirar uma foto do peso da máquina. O que você acha? Vamos. A Vamos? gente pode incentivar as pessoas aí a chegar com o peso certo. Isso aí, fechou. Tá combinado. A gente vai postar o quanto a gente está tirando na sexta-feira, então. Isso aí. Lembrando que a sexta-feira. Arthur, outra coisa, não vale postar o de segunda, né? Que eu mesmo não vou postar o meu assim, Não, né? não, Vou postar segunda só o não. da sexta. Segunda é em off, ainda mais esse final de Segunda é semana. embaçado. Segunda deixa pra lá. Gabi, foi um baita episódio, teve dicas, teve cálculos, teve um bate-papo bem descontraído, valeu muito. Eu espero que todos gostem. E é isso aí, né, Gabi? É isso aí, Arthur, foi maravilhoso. Aí eu quero falar uma coisa bem especial, sabe? Vai. Que hoje, dia 31/7, é um dia muito especial, porque é o dia do seu aniversário. E eu quero te Muito obrigado. desejar, Arthur, os parabéns, tudo de melhor nessa vida, que você continue sendo esse cara super gente boa que você continue aí ajudando muitas pessoas. E é isso, é um prazer ter você na minha vida, é um prazer a gente compartilhar desse mundo de renal, compartilhar desse podcast. E é isso, Arthur, tamo junto. Muito obrigado, Gabi. Eu só tenho palavras de agradecimento. É um prazer ter você na bancada comigo, sem puxa-saquismos, mas não podia ter ninguém melhor ao meu lado aqui para tocar esse projeto. E logo vai ter mais novidades aí. Nós vamos brigar num campo maior, né, Gabi? Com certeza, Renalcast Arthur. vai subir uns degraus. E Gabi, para finalizarmos daquele nosso jeito tradicional, você quer mandar um beijo para quem? Além do aniversariante. Para todos os nossos seguidores, Arthur, como sempre. E para todos os seguidores novos que chegaram lá no meu Instagram, estamos todos juntos. Qualquer dúvida podem chamar lá que eu sempre respondo. É isso aí, um grande abraço a todos, um grande beijo a todos. Que Deus vos abençoe cada vez mais. E a gente está aí para ajudar sempre. Contem com o Renalcast, contem com a Gabi, contem comigo. Estamos todos juntos, somos uma grande família renal e um grande abraço a todos. Tchau, até o próximo episódio. Tchau, pessoal.